Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast, o podcast oficial da torcida Chavante, né, cara? Aí a gente fala por um bando de loucos, né, cara, que ouvem o ChavaCast. Nosso muito obrigado. Inclusive, só em áudio, hein? Quero contar pra vocês nesse início, já que a gente não tem notícia boa, vamos abrir o podcast com notícia boa. A gente ultrapassou 17 mil plays só em podcast, né? Tem mais uns 5, 6 mil no nosso YouTube lá, que tá abandonado, né? Porque a gente postava aí nas antigas. E lá, o vídeo é bom, né? Sempre bomba. Mas a gente tem feito aí bons números. Quero agradecer a toda a audiência. Já que hoje vamos falar de mais um empate do Grêmio Esportivo Brasil na Série D. E eu me chamo Pedro Henrique Krieger. Me sinto culpado por ter iniciado com esses rapazes o ChavaCast, né? Porque desde então o Brasil não ganha muito, né? A culpa é nossa. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho com essa risada aí conhecida por muita gente. André da Silva. Bem-vindo, André. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Já não basta o Brasil nos trazer algumas tristezas, tem o ChavaCast, porque a gente tem que vir aqui falar das tristezas. Então, passa o jogo, a gente tem aquele momento ali de tristeza, principalmente depois do último jogo contra o Novo Hamburgo. Agora a gente tem que vir aqui falar. Culpa do Pedro, culpa do Pedro. Culpa do Pedro que botou o ChavaCast no mundo e tem aí quase 20 mil plays aí. Imagina se a gente tivesse começado o ChavaCast ali por 2013, hein? Já tinha passado de 300 mil plays já, porque aquela fase aí foi inacreditável. Hoje a nossa maior festa é comemorar um gol. É difícil. E é difícil. Porra, porra, é difícil, cara. Porra. Mas, né, vamos falar então deste Brasil na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes, né, gurizada, a gente tem que falar da nossa apoiadora, que inclusive aposta no Brasil mais do que nós, cara. A gente tem que falar sobre isso. O Brasil é sempre favorito nas odds da KTO, a nossa grande parceira, sempre colocando o Brasil com moral nos confrontos. Nessa última partida, a vitória do Brasil estava pagando 2,25 e a vitória do Novo Hamburgo estava pagando 3,25. Ou seja, o Brasil era favorito aqui. Então, a KTO aposta no Brasil, então a gente tem que apostar na KTO também. Temos o cupom ou promo code, né? ChavaCast, que dá 20% de free bet no primeiro depósito. Se já depositou, já foi, né? Deixa pra lá. Mas quem não depositou ainda, fica aí o desconto, né? E ainda, além de usar o cupom do ChavaCast, pode ganhar rios de dinheiro com as vitórias do Brasil que virão ainda. Cara, Vamos acreditar que as vitórias vão vir. o Brasil tem um plano, cara. Ele quer fazer com que o torcedor aposte no Brasil e ganhe muito dinheiro, porque quanto mais a gente não ganha, mais a odd da vitória vai ficando valiosa. E aí, sei lá, o cara vende ali um Passat, né, cara, e bota R$ 2.000 na KTO, né, cara? Começa com as vendas pequenas, né? Primeiro É, vai ali, vende um ferro de passar, aí é, depois vai para um micro-ondas, depois o é. Passat. Só não vale vender o aparelho que você utiliza aí para ouvir o ChavaCast, senão, né, vai pegar ruim para nós aqui. Mas tirando isso, não, brincadeira, Gustavo. Usem só o que tiver sobrando, né? Inclusive, o coitado do Brasil, né? Se o Brasil fosse apostar, não ia apostar nunca, né? Porque nunca tá sobrando. Mas enfim, grande abraço pra KTO. Apostem, tem vários jogos, tem NBA, tá torando aí no final da NBA, tem luta, enfim, tem outros campeonatos menores aí que eu não citarei aqui, mas apostem na KTO. E nós temos que falar, né, cara, que hoje, dia 23 de maio, é aniversário do nosso estádio Bento Freitas, cara. 80 anos. Tem um estádio que aí é supostamente o mais antigo do Brasil, né, em Pelotas, no caso não é o Brasil, não é o Bento Freitas. Mas os jogos mais importantes do futebol pelotense foram no estádio Bento Freitas, né? E não venham com o amistoso com a Rússia, que senão eu vou ficar bravo aqui. Isso aqui, isso aí não dá. Amistoso com a Rússia, rapaz. Que é isso? Vamos respeitar. Então, cara, se o Bento Freitas estiver ouvidos neste momento, quero agradecer por ser um estádio que já vivi bastante coisa nesse estádio, André. Tu também, hein?
Ah, eu também, hein? Meu, boas coisas. Descubra, né, cara? Deus cubra. Porra. E a gente teve o privilégio. Quanto mais velho a pessoa é, mais privilégio ela teve, né? Porque, cara, viram várias fases da Baixada, né? Com estádio sendo ampliado, mudança do pavilhão, teve o relógio onde era placar, o pavilhão que era no meio, passou o pavilhão atual, teve o estádio totalmente novo, renovado, troca de drenagem, troca de tela, as torres de iluminação era pequeno, meu pai foi lá, fui ver lá as torres, essas que a gente tem hoje, as rubro-negras ali, sendo instaladas. Então, cara, nós que somos um pouco mais velhos, e quem é mais velho do que a gente, um abraço pro Marcelo Barbosa. Tio Barbosa. Tio Barbosa. Barbosa, o Barbosa viu bastante coisa. E, cara, a gente viu o estádio Bento Freitas ser modificado e fora os jogos, né? Grandes momentos que a gente viveu lá dentro. Momentos ruins também, mas Assim como nossos pais, né, cara? como diz o ditado, né? A dor ensina a gemer. Então, então obrigado, estádio Bento Freitas, cara. Que data maravilhosa. E eu quero também estender um abraço aqui pro Gabriel, né? Que Gabriel Costa participou com a gente do último episódio. Ele publicou um texto maravilhoso no Instagram. Muito bom 23, mesmo. 23 de maio é uma data importante na família dele. É o aniversário do pai dele, aniversário da avó dele e aniversário da Baixada. Então, o Gabriel é chavantaço, né? Impressionante. Então, um abraço pro Gabriel aí. E também, gurizada, antes de a gente entrar nos finalmente aí da Série D, nesta quarta-feira, 24 de maio, a partir das 7 horas da noite, no Salão de Honra do Estádio Bento Freitas, vai ter uma palestra com a professora a doutora Cláudia Daiane Garcia Molê. Acho que é Molê que se fala, tá? E ela vai falar sobre o 13 de maio e a luta negra pela cidadania. Vai ter a transmissão ao vivo pela Rádio TV Chavante, mas pode comparecer e é legal que compareça lá no Salão de Honra, né, onde ela vai falar vai debater, né, sobre o dia da abolição da escravatura no Brasil, dia 13 de maio de 1888. E ela, cara, o currículo dela é inacreditável, cara. Eu não sei se eu vou falar tudo aqui, porque é gigante. Mas ela tem pós-doutorado, é autora de livro, vencedora do prêmio CAPES, participa de vários movimentos, rede de historiadoras negras e de historiadores negros, do GT Emancipações e Pós-Abolição, da AMPU, acho que é assim que pronuncia, Ampu. e do Movimento de Resistências da UF Preta. Cara, e vai, né? Isso aqui é um resumo do resumo, é impressionante. Então vai ser uma noite muito legal, com conteúdo importante, porque a gente já viu que na nossa torcida a gente tem que trabalhar essas questões. Cara, e o Brasil tem que dar espaço, como tem dado, né? Cedendo aí o Salão de Honra, tendo a transmissão da TV Chavante, porque o Brasil é muito mais do que só um clube de futebol. Espero que todos entendam isso um dia. O Brasil é um clube da cidade de Pelotas que tem uma representatividade gigantesca, não só para Pelotas, mas para a Zona Sul como um todo. E por mais que o futebol seja o carro-chefe e que o futebol ajuda mantém tudo, né? O fator campo é fundamental para um clube do interior como o nosso, desorganizado como o nosso. Mas a gente também tem um papel social importantíssimo. E o Brasil modificou a vida de milhares de pessoas ao longo de mais de 100 anos. Histórias não faltam. Então, cara, é uma noite muito especial. E essa ação é promovida aí pelo Grupo de Trabalho de Ações Sociais do Conselho Deliberativo do Brasil. Então, mandar um abraço para todo mundo aí. Então, compareçam ou assistam, né? Mandem perguntas nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela Rádio e TV Chavante. Agora Estaremos lá. Aí, que maravilha. Agora que já falamos das coisas boas, né, cara? Vamos lá para meia hora de coisa ruim. Momento Ladaia aqui, já começa antes de falar do jogo. Momento Ladaia do Chavacast. O Brasil foi até o Estádio do Vale, né? O antigo já foi Santa Rosa, o Novo Hamburgo já foi Floriano, né? O Brasil que empatou em 0-0 com o Novo Hamburgo que tinha 0 ponto na competição, tinha perdido as duas. Nós não conseguimos assistir ao jogo novamente, né? Porque
O Brasil não joga uma Série A2 de Campeonato Gaúcho, né? Então merece não ter transmissão, né? Tem que jogar campeonato decente, né, cara, para ter transmissão. Então, mas teve transmissão no Facebook aí, transmissão pirata, rádio pirata. Então, cara, obrigado a quem transmitiu. E o Brasil empatou em 0-0. A gente vai falar um pouco sobre isso. Foi difícil, né? Porque a gente não conseguiu assistir, acompanhou pelo rádio, que também é um pouco diferente. E, enfim, o Brasil tem 2 pontos na tabela, está em sexto na competição. Tá tudo muito embolado, tirando o Camboriú, que é o Real Madrid na Série D, ganhou de todo mundo até agora. Mas o resto tá emboladinho ali, né? Então a gente tá vivo ainda, só que a gente tem o Gauchão continua, né? A gente pega o Caxias no próximo sábado no Centenário às 3 horas da tarde. E é um jogo complicadinho, né? Para dizer o mínimo. Então estamos um pouco apreensivos. André, o que tu pode falar desse jogo, cara? O que tu conseguiu captar desse jogo, cara? É difícil, né? A gente, o lado bom do rádio, eu sou um cara que gosta bastante de rádio, é tentar absorver aquela emoção, né? Que a gente sente pelo que é narrado, pelo que é comentado. Então, eu sempre vou ser um defensor do rádio. O problema é que eu gosto muito de escutar o rádio enquanto eu tô vendo a imagem, né? Geralmente, eu costumo baixar o volume da TV para escutar no rádio, por mais que tenha o delay e tudo mais. Mas, cara, ficar só no rádio é muito difícil. É muito difícil. Porque, por mais que a gente entenda a emoção que o rádio quer transmitir pra gente, a gente às vezes não sabe se é verossímil, né? A gente não sabe se realmente tá sendo aquilo que estão transmitindo pra gente. Então a gente não tá enxergando. E, cara, pelo que a gente escutou, seja qual for a rádio que a gente optou por escutar o jogo, a TV Chavante, as rádios da cidade, cara, foi um patrolaço. Foi um patrolaço. O Brasil jogou em cima os 90 minutos. O Brasil conseguiu fazer o que não tinha feito nos últimos jogos, que é se impor. O Brasil teve uma dinâmica de jogo muito próxima com relação a ter vontade de jogo, como os jogos da Copa do Brasil, pelo que a gente escutou, mas a ofensividade ela foi maior. Então, pelo visto, foi uma partida ótima. O Brasil jogou para cima, fez um jogo incrível e empatou. E aí, esse que é o complicado, né? Porque engana muito. E como a gente não assistiu, a gente fica com receio de achar que o Brasil ele tá melhorando com um pouco com o elenco curto que tem, ou a gente está se iludindo muito por conta de uma partida contra um time que tinha 0 pontos e pontuou contra a gente. Então, o Novo Hamburgo ele não tinha pontuado, pontuou conosco. A gente teve a imposição de ataque e também de defesa, porque pelo visto o Novo Hamburgo praticamente não atacou. Como até tu brincou, Pedro, o Pitol não precisava nem ter lavado, né, a roupa de jogo, porque... Eu acho que não lavou. Né? Provavelmente não. E o Brasil fez uma partida muito boa, mas a gente pecou na finalização dos nossos atacantes, de quem chegou na frente para poder finalizar. Realmente, Pedro, eu tô bem preocupado, porque se a gente tem essa imposição durante praticamente 90 minutos, com um jogador a mais praticamente um tempo inteiro, eu não sei o que esperar de um time que vai jogar contra o Caxias, que por mais que tenha mudado muito do seu elenco, o treinador, foi vice-campeão gaúcho, isso a gente não pode esquecer. É uma equipe que se impõe muito dentro de casa e por mais que não tenha feito boas campanhas nos últimos anos na Série D, porque sempre acaba caindo, né? Passa de fase, mas acaba caindo. É o Caxias. A gente sempre teve um pouco de dificuldade, a gente já teve grandes vitórias lá dentro, assistimos algumas, mas vai ser um jogo bem difícil. E eu tô um pouco preocupado muito por conta desses jogos que a gente tem feito, porque o jogo contra na última partida que nós tivemos em casa, por exemplo, a gente marcou um gol, teve um outro gol contra e tomamos um gol no final do jogo. Então, o Brasil é muito instável, é muito instável. E a gente tem pecado muito também por conta das faltas de peças que a gente vem tendo, das baixas no elenco também, porque a gente estava com o Patrick com um problema, a gente não sabe se ele vai retornar para o jogo contra o Caxias, o Márcio Jonathan voltou,
Mas eu acho que a gente pouco escuta, né, de contratações. Eu realmente não sei se o Brasil vai contratar mais, porque a gente não tem novidade alguma, a gente não fica sabendo de nada. Nenhuma fofoca, a rede fofoca tá parada. Então, vai ser bem difícil, cara, esse jogo contra o Caxias. Eu acho que pelo que a gente escutou do Novo Hamburgo, como eu falei, e eu acho que tu vai falar um pouco também, foi uma partida que o Brasil foi para cima, tentou, mas não conseguiu ganhar com um a mais. E aí fica um pouco da minha preocupação do que a gente pode apresentar mais contra o Caxias, que já tem uma vitória, né? Tem uma vitória e um empate, se eu não me engano, e uma derrota. Acho que é isso, né? É isso aí. Então é isso. O Caxias tem né? Um de cada aí, tem 4 pontos. Eu acho que é um começo abaixo também para as expectativas deles, né? Depois do Gauchão, mas perderam muita gente. Perderam muita gente fazendo 1 milhão aí em rescisão, né? Fica aí o registro, né? Hashtag aprende, né? Mas concordo com tudo que o André falou. E tem os desafios, né? Além da limitação financeira para contratar, os campeonatos mais importantes do Brasil estão acontecendo. Todas as divisões nacionais estão em andamento. E obviamente a gente não vai trazer ninguém da Série B, né? Então a Série D, a gente tem muitos clubes concorrendo pelos mesmos jogadores e creio eu que a maioria já está empregada. A gente perdeu jogadores para a Portuguesa que vai jogar uma copinha, a Copa Paulista, não é nem Série D. Então essa discrepância financeira e talvez entre aí outros fatores, né, como, sei lá, São Paulo, né, é um fator que para muitos jogadores deve fazer diferença, né, ir para o centro do país e tal. Eu também acho, sim, eu tenho um pouco de receio, assim, eu gostaria de saber muito, é óbvio que o Brasil não vai abrir isso, né, o Rogério não vai falar isso abertamente, né, mas eu queria saber como é que tá a situação, assim, para contratar, se eles têm jogadores mapeados, se eles tinham e os caras já estão trabalhando em outros clubes, ou se os caras estão pedindo além do que o Brasil pode pagar, porque a gente já perdeu, cara, do time titular do Gauchão, a gente perdeu 3, né, se eu não me engano, a gente perdeu 3. O lateral direito. Luiz Gustavo, Guilherme Nunes, o, E o lateral, o Rony te o perdeu. Rony. E agora o Luiz. Cara, Luiz Felipe. Luiz Felipe não era titular, mas, pô. Não era claro. Mas é jogador que, sinceramente, eu considerava que ele seria titular agora, pelo menos na Série D, né? Tem futebol para isso. E a gente perdeu caras muito importantes. Claro, trouxe o Branquinho, que eu acho que foi uma boa troca em relação ao Rony, sinceramente. A gente trouxe um zagueiro, né, cara? Mas, assim, falta opções. E é óbvio que o da Silva tá muito marcado, mas a falta de gols acaba recaindo muito sobre ele, porque, por exemplo, o Márcio Jonathan fez um número de gols muito interessante já nessa temporada, né? Nos carregou na Copa do Brasil, entrou na história do clube, inclusive, como o maior goleador pelo Brasil na Copa do Brasil, na história, em todas as edições, né? Tem 3 gols e acho que vai demorar a ser ultrapassado. Então a gente fica naquela, né, cara? Se a gente vai conseguir contratar. A fanfic, que eu vou largar aqui no ChavaCast, não é informação, é fic, né? É uma história fake aí, né? Uma história contada por, sei lá, deixa pra lá. Talvez o Brasil sentindo que vai conseguir classificar, tipo, ó, cara, tudo indica que a gente vai classificar, a gente tá com uma pontuação boa, a gente vai ficar entre os 4. Talvez, pensando já nos mata-matas que virão, e o Brasil, o time do Brasil, esse grupo do Brasil, mostrou-se muito forte em mata-mata, né, muito focado, basta ver como entrou em todos os jogos da Copa do Brasil. A gente foi na estreia contra esqueci o nome, o primeiro time lá. O primeiro Esqueci. jogo da D? Não, da Copa do Brasil. Esqueci Concordo. o nome. Cordino. Cordino. A gente tava louco de medo, cara. E a gente ganhou com muita autoridade. Ganhou tranquilo, dá para dizer até, né? Depois a gente pegou a Ponte Preta, tinha perdido só uma no ano e goleando pra caramba. Um ataque super competente. Ganhamos de 2-0, cara. Passamos o carro. Aí a gente pegou o Atlético Mineiro, simplesmente, que agora começou a voar, né? No Brasileirão, começou a jogar bem de verdade. O Brasil fez um jogo maravilhoso em Minas Gerais. Por detalhe, a gente não trouxe o resultado, uma vitória, até dá para considerar por detalhe. Deu um empate mais Nem me ainda. lembra, cara, nem me lembro.
E Pelotas também. A gente não perdeu em Pelotas e podia ter vencido, tomou um gol ali no apagar das luzes. Cara, o Brasil é um time muito bom de mata-mata. A gente perdeu jogadores, né? A gente perdeu jogadores que estavam nesses confrontos que saíram do clube e a gente não conseguiu repor direito. Acho que tirando o Branquinho, considero que o Branquinho foi uma reposição boa. Mas assim, a gente não conseguiu repor. Isso é um problema grave. O Patrick não tá jogando ainda, né? Faz muita falta. O cara é uma referência técnica absurda no time do Brasil. E eu não sei até quando ele vai o contrato dele, não me lembro se é até É julho, julho. não é? Eu nem sei até quando. Meio de julho, eu não lembro, não sei É, se é meio de julho. eu não sei se o Brasil avançando todos os mata-matas, se ele não sai antes. Acho que não, né? Mas enfim, acho que aí se resolve, né? Vamos classificar primeiro. Mas, mas assim, o time do Brasil já se mostrou muito forte em mata-mata. Então, o que o Pedrinho quer agora? Classificar de qualquer jeito, cara. Nem que seja em quarto. Porque depois do mata-mata, velho, porque a gente não tem torcida no estádio. Não teve contra o Aimoré e não vai ter agora de novo. Aliás, contra o São José, né? E o São José. Porra, São Joséense. E a gente não vai ter contra o Aimoré no próximo domingo. Esse pá, acho que a gente não tem de novo contra o Ercílio Luz, né? Esse pá, no outro domingo, dia 11 de junho. Então, cara, a gente vai jogar uma fase de grupos como se jogasse fora todo o jogo, cara, praticamente. Isso é uma perda inacreditável. Tanto em renda quanto em apoio da torcida. A gente tem torcida. São Joséense, se fechar os portões aí por punição, azar do Valdemar, né, cara? Não, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. O Novo Hamburgo também. O Brasil jogou em casa contra o Novo Hamburgo. Não tinha ninguém naquele pavilhão lá. Que inclusive aqueles caras lá viram os caras ser campeão gaúcho em 2017. Eu tenho uma mágoa inacreditável disso. Eliminando o Grêmio e o Inter. Né? Parabéns ao Novo Hamburgo aí. Mas, cara, então assim, se a gente chegar no mata-mata, a gente chega vivo para subir. A gente sabe que o time do Brasil, e o Rogério, obviamente, é muito bom em jogo assim. O Rogério, no esportivo, para quem não lembra, o esportivo, ele tinha caído, ele caiu no gauchão, né? Ele caiu no gauchão e o Rogério levou até o último mata-mata, ou o penúltimo mata-mata antes do acesso, com o esportivo, cara. Com aquele time do esportivo, que tinha o Dumas, tinha o Chicão, tinha. Não sei se o Gutierrez estava naquele time, não lembro. Então, cara, o Rogério sabe o caminho das pedras, né? Com a gente e com outros clubes. Então, assim, a gente chegando no mata-mata, eu acho que o ânimo muda bastante para a torcida do Brasil, que vai ir pro estádio sabendo que é decisão. E aí, cara, tem que lotar o estádio todo mata-mata e jogar daquele jeito que a gente sabe. E aí o Brasil passa a ter chances reais. Só que para chegar no mata-mata, cara, a gente vai ter que, falando óbvio, aqui a gente vai ter que se classificar, né? E só que a gente olhando a tabela, tá muito estranho, cara. O Camboriú foi rebaixado no Catarinense. Os caras têm 100% de aproveitamento. Fizeram 5 gols, não levaram nenhum. O que aconteceu aqui? O Ancelotti tá treinando o Camboriú? Não sei o que aconteceu. Mas os caras estão liderando. O Caxias perdeu muita gente. Tá fazendo uma campanha média. Tá no G4 ali, mas, cara, tá 2 pontos da gente. Não é algo nada muito espetacular. A gente não tem 4 pontos porque a gente conseguiu entregar a vitória contra o São Joséense no finalzinho. Senão a gente estaria com 4 pontos hoje. Talvez muito mais felizes, né? Com a situação. Então, assim, eu acho que o grupo 8, que é o nosso, tá em aberto total. E o grande lance eu acho que o Rogério não consegue extrair uma gota a mais desse time do Brasil, desse elenco. Né? A gente chegou no nosso teto. Se esse teto vai ser capaz de nos levar para o mata-mata, e aí com isso a gente vai contratar para esses jogos decisivos, não sei. Né? Eu acho que a gente ainda está competitivo, mas uma boa parte da qualidade técnica que definiu jogos, na Copa do Brasil principalmente, a gente perdeu. O gol contra a Ponte Preta, o segundo, foi do Luiz Felipe, não foi? Gol Foi. bonito. Golaço. Golaço, inclusive. Golaço. A gente perdeu esse cara, né? O nosso lateral foi o que cruzou, eu acho, né? Pro gol lá, Mineirão. O Luiz Gustavo. Luiz Gustavo? Luiz Gustavo. Foi ele que cruzou, né? Ele cresceu muito Sim. nesses últimos Nos jogos. últimos jogos, do final do Gauchão pra cá, ele melhorou muito. Então, cara, a gente perdeu peças importantes. Então, assim, esse, cara, é o grande rolê, cara. A gente não sabe muito bem o que esperar, né? E a gente tem agora esse jogo contra o Caxias, que é fora de casa. E, obviamente, o Rogério tem uma avenida com o nome dele, Caxias, né? Rogério Garcia Zimmermann.
porque a gente manda em Caxias com o Rogério, e isso dá um pouco mais de credibilidade, mais de confiança. Mas é um jogo duríssimo, cara. E o Caxias em casa é chato de enfrentar, e é clássico, né, cara? Eles nos odeiam, nós odiamos eles e tá tudo certo. Então é um jogo muito difícil, espero que tenha transmissão, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar apavorado. É E, difícil. e o empate lá, cara, eu digo já que o empate lá me agrada, né? Já que a coisa tá tão embolada, eu acho que o empate não é o ideal, mas dentro do contexto acho que é um bom resultado, porque o negócio aqui é pontuar. É, poucas vitórias estão acontecendo, né, cara? Na verdade, só 5 times ganharam. Porra, mais da metade. Mas, pô, cada um ganhou um, cara. Só o Camboriú ganhou 3, cara. O Camboriú esquece, Camboriú Que campeão. loucura, cara. Que loucura. Mas o resto ganhou uma no máximo, sabe? E a gente, repito, a gente só não ganhou do São Joséense, cara, por uma falha de tudo ali, escorregão do Dumas. Foi, cara, foi o caos, Fora né? o gol aquele, né? Que a bola saiu e não saiu. É verdade, teve o lance aí que o Bandeirinha, com seu olho de Tandera, conseguiu ver a bola sair, né, cara? Então, assim, a gente se tivesse vencido esse jogo, que, cara, a gente jogou pra ganhar contra o São Joséense, jogou mesmo, fez várias jogadas. Contra o Novo Hamburgo, a gente era pra ter ganho também. A gente estaria hoje numa posição mais tranquila, só que a gente não consegue ganhar, a gente não consegue fazer gol, né? A gente fez um total de 3 gols na Série D até agora, né? Então, cara, é complicado, cara. É complicado, mas o campeonato da Série D é muito difícil e a gente já esperava que passaria por isso, né? Parabéns a todos que endividaram o Brasil, que hoje a gente não tem condições de ter um time um pouco mais forte, né? E só para passar pro André, porque eu já tô aqui tô palestrando. Monólogo. Desculpa, André, desculpa. Não, Mas palestrinha, palestrinha. só para comentar aquele quando saiu o guia da Série D, né? A menina lá do Concorde falou: "Ah, o Brasil de Pelotas é um clube de nome. Então, para a Série D, gente, a gente vem de 6 anos de Série B. Então, para a Série D, pô, o Brasil é um clube que até deve impressionar muitas pessoas que, tipo, pô, caiu 2 anos seguidos, né? A gente não tá impressionado, a gente tá chocado, né? Mas, mas o Brasil, cara, até ontem tava jogando Série B, cara. Então, o Brasil tem esse peso de camisa, só que isso não reverte em investimento ali na hora, né? A gente tá completamente igualado e talvez abaixo de muitos, né, postulantes ao acesso por causa das questões financeiras. E aí o Rogério, por mais que tenha qualidade, né, para conquistar resultados e tal, tá sofrendo, né, cara? Tá sofrendo bastante para ter mais alternativas, enfim, o elenco já é curto, tem uma gurizada aí da base, da antiga base, né? Saudades base. Então, Saudade. cara, é brabo. Mas o que tu esperas desse jogo contra o Caxias, cara? Tem um palpite, cara? Alguma coisa assim? Me dá um gole de esperança, cara. Pô, cara, tu perguntou pra pior pessoa que tu poderia perguntar. O cara mais cético que tem. Cara, eu tô. Porra, eu não consigo te dar um voto de esperança. Eu tô bem preocupado. Aí tá, eu vou dizer que, como tu falou, Pedro, eu acho que o empate é um resultado que a gente espera no mínimo e talvez no máximo, tendo em vista todos esses fatores que tu trouxe pra gente. Por conta de todos esses anos que a gente passou, dos problemas financeiros que nós passamos, a gente está sofrendo as consequências. A gente já vinha sofrendo as consequências, né? E hoje a gente está passando uma das piores. E a gente almeja, obviamente, um acesso para poder ter um sossego e não ter tanto um sufoco como a gente vem tendo, mas a realidade hoje é essa. A gente precisa enfrentar um Caxias que tem um nome também, assim como a gente. Não que nem a gente, porque obviamente o nome do Brasil é muito maior que o do Caxias. Mas eles estão acima da tabela e eles têm, eu acho que, um elenco um pouco mais preparado que o nosso. Por mais que eles tenham tido algumas reposições, e muitas na verdade, e a gente conseguiu manter um elenco interessante do Gauchão e da Copa do Brasil para cá, eu acho que a gente tem tido muitos problemas com o próprio time titular. Eu acho que as deficiências elas não são poucas. E eu acho que a gente precisaria mudar
de 2 a 3 peças ali da titularidade para que a gente conseguisse ter uma frequência um pouco maior durante as partidas com relação à imposição de ataque e conseguir marcar os gols quando a gente tivesse a oportunidade, que é o que não vem acontecendo. Então, eu espero que a gente consiga ter um dia de sorte, contar que o ataque consiga marcar quando tiver a oportunidade de marcar, porque se a gente for pegar o jogo contra o Novo Hamburgo, como a gente vinha falando, as oportunidades foram gigantescas, foram absurdas, e o que faltou foi realmente ter um pé mais calibrado. E a gente espera que esse pé fique calibrado para o jogo contra o Caxias. Como tu falou, Pedro, como eu penso, eu acho que trazer um ponto de lá é uma situação interessante, não deixa o Caxias avançar, a gente pontua fora de casa. O turno ele é complicado para nós, porque a nossa tabela ela é com jogos fora, em grande parte, poucos jogos em casa. Então, o que o Brasil conseguir fazer fora de casa é super válido, porque depois a gente tem os jogos em casa, mas aí é aquela máxima, né? A gente precisa vencer todos. E a gente já não venceu o primeiro jogo em casa que a gente teve. A gente sempre fica avaliando, né, botando numa balança essas questões, né, quais são os pontos positivos e negativos. Então eu acho que o Brasil está muito nessa corda bamba. Depende muito de como for também o nosso desempenho do jogo do sábado. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir assistir de novo. Então, mais um jogo que a gente vai ficar às escuras, sem saber muito como é que o Brasil realmente jogou. Mas eu te digo, Pedro, se a gente perder, e se perder feio, eu não sei muito o que a gente pode fazer, assim. Porque o nosso elenco ele é curto, a gente não tem dinheiro para contratar. O Rogério vai conseguir continuar tirando alguma coisa desse elenco? O pós-jogo contra o Caxias vai ser bem complicado se a gente não vencer. Se empatar, ok, a gente vai conversar sobre. Mas se perder, eu acho que vai ser um pós-jogo bem difícil para a próxima partida que a gente vai ter. Perfeito, cara. Eu tô abalado aqui já depois dessas declarações. Ah, Não, cara, brincadeira, brincadeira. Mas assim, ó, só pra. Eu vou ter que trazer a notícia boa e a ruim agora. Eu ouvi um pouco do jogo, finalzinho do jogo, do Aimoré 0, Caxias 0, seu Leopoldo. Um abraço pro pessoal da Web Rádio Índio Capilé, né? O Natan, da Upra Rodrigues, ex da cancha. É um dos cabeças aí por trás dessa bela rádio. E, cara, o Aimoré no segundo tempo jogou bem melhor que o Caxias. O primeiro foi equilibrado. Ou seja, o jogo é jogado, peixe é pescado. Então, acho que sim, o Caxias não é aquele. Assim como o Brasil não é o mesmo sempre contra o Atlético Mineiro, contra a Ponte Preta, o Caxias também não é o mesmo como foi contra a dupla Grenal, como foi na final do Gauchão. Enfim, o Caxias hoje perdeu vários titulares, repouso e tal, mas não é o mesmo time e também não vai ter o mesmo grau de concentração, inclusive não é nem mesmo a comissão técnica, não é nem a mesma. Então, assim, é um jogo que é difícil porque o Caxias joga muito bem em casa, é forte em casa, né? Mas em relação à diferença de time, eu tô sendo um pouco otimista aqui até demais, mas eu acho que a coisa não é tão desequilibrada. Mas o empate lá é bom, desde que na próxima rodada depois dessa, a gente continua o mini gauchão, pega o Aimoré em Pelotas. O Aimoré, convenhamos, é é uma pedra no sapato do Brasil, né? O Aimoré nos ganha com uma certa frequência, né? É o nosso maior rival hoje. Porra, Não, pô, foi mas pesado. O Aimoré é batalha de Índia, assim, né? O Aimoré realmente nos incomoda bastante. Mas assim, se a gente conseguir empatar contra o Caxias fora, né? Tô colocando no pior cenário do meu coração aqui, não vou cogitar a derrota. E depois ganhando do Aimoré em casa, pô, a gente estabiliza bastante a situação na tabela. E, cara, e segue o fluxo. O negócio agora é não ficar muito para trás e ficar meio grudadinho ali no G4, porque a gente tem que chegar, pelo menos nas últimas rodadas, com chances reais de classificar e perto o suficiente, porque em algum momento vai descolar, né? O Camboriú já deu uma disparada, não sei até quando vai isso, mas os de baixo ali, os que foram ficando para baixo pro Novo Hamburgo, eu não sei se vai avançar muito não. Depois desse jogo contra o Brasil, acho que condiz muito bem com a campanha deles. Eles não jogaram bem em casa, não fizeram o Pitol trabalhar. Eles jogaram em casa. Claro que não tem torcida, mas eles conhecem o gramado, conhecem o estádio. Pô, estão em casa, né? Isso não se discute. E o Brasil jogou muito melhor. O Brasil não ganhou esse jogo
porque nós temos problemas para marcar gols. Basicamente isso que aconteceu, resumindo, né? O resumo da ópera é esse: o Brasil tem dificuldade de marcar gols, não ganha o jogo. Simples, né? Que nem o Zagallo em 85, né? O Brasil marcou 2, o Flamengo não marcou nenhum. Por esse ângulo, o resultado foi justo, uma coisa assim, ele falou. Então é isso, cara. A gente não marcou gols, a gente não venceu o jogo, né? Então, mas assim, eu tô confiante ainda que a gente consiga classificação. E aí o meu lado Pedro otimista barra louco, barra ensandecido, barra vamos subir rumo a Tóquio, acredita que o Brasil chegando no mata-mata, o Brasil se torna um dos times mais FDP, para não quebrar aqui o family friendly do ChavaCast, que a gente é um podcast family friendly, né? O Brasil vai ser um time, fudido. Acabou o family friendly. É um time muito difícil é muito difícil ganhar do Brasil. É muito difícil ganhar do Brasil, né? Principalmente jogando mata-mata do jeito que os caras, a gente já viu como eles encaram, e com o estádio do jeito que a gente conhece e do jeito que a gente sabe fazer. É difícil ganhar do Brasil. Tá? Obviamente, no placar agregado, né, o Brasil pode ser eliminado, né? Acontece. Mas é difícil ganhar do Brasil em situações assim, com torcida e tal. E a torcida do Brasil talvez se empolgue, né, classificando. Hoje a gente está desconfiado, né? Hoje no Brasil, a única coisa que se fala é na contratação do Walter, aí faz o W. Porque de resto, cara, a gente não tem falado muita coisa. A gente tá. A boca estava cheia hoje, inclusive, Pedro. Boca cheia. Então, é complicado, é complicado. Então, cara, eu acho que o negócio tá em aberto, a gente tá dentro ainda, tá tudo muito embolado, muito no início, né? Só 3 jogos, né? São só 3 jogos. Só que assim, cara, esse time do Brasil já mostrou coisas que a gente não imaginava em 2023. E é um pecado que a gente tenha perdido jogadores importantes aí. Se a gente tivesse com todos os jogadores do Gauchão, mais o Branquinho, por exemplo, eu estava já em outra frequência aqui, né? Que só a gente sabe, né? Como diria a Pete. Então, cara, hoje eu tô cheio de referência. Hoje tu tá o... Parece futebol, um certo... futebol online que... Futebol online que se cuide, né? Futebol online que se cuide. Então, cara, tamo no páreo. Vamos para esse jogo. Vamos confiante contra o Caxias lá. Vai ter muita torcida nossa lá, como sempre, tanto saindo de Pelotas, como o pessoal da Serra e da região metropolitana ali, pessoal de Santa Catarina que mora próximo. Então, cara, é um jogo que a gente fez milhares de vezes contra o Caxias. É um clássico incrível. Lembro bem daqueles clássicos de Série C. Então, assim, acho que tem aberto e temos que confiar no processo. Até porque, cara, confiando ou não tá nas nossas mãos, né? Então, a gente só nos resta torcer, cara. Literalmente só nos resta torcer. E para finalizar, acho que ir finalizando esse episódio aqui, né? Com um pouco mais de alegria no coração. Se der tudo errado, se o Brasil não subir esse ano, e que, cara, subir na Série D é difícil, cara. É difícil. Mesmo se o Brasil tivesse com um time maço, não daria pra cravar nada, porque é muito difícil mesmo, é muito mata-mata, é cheio de coisinha, árbitro ruim, nossa, é muita coisa. Mesmo se tudo der errado, o Brasil tem a Série D 2024. Então a gente, assim, a nossa obrigação enquanto clube de futebol, se o Brasil quiser ser do tamanho que a torcida do Brasil exige que seja e que merece que seja, o Brasil todo ano tem que garantir vaga na Série D pelo Gauchão. Todo ano. Não subiu agora, sobe, tenta no outro ano. Claro que a gente não pode ser que nem o Caxias, né? Que chega na hora H e a camisa vira uma pluma. Mas, cara, todo ano a gente tem que jogar a Série D até subir, até voltar. Porque os estaduais vão acabar em não sei quando, ou vão perder muito mais relevância do que já perderam. Daqui a pouco cria uma porcaria de uma Série E aí a escada do Brasileirão fica cada vez mais íngreme. E aí a gente tá ferrado. Então, assim, a gente tem que voltar para as cabeças, tem que voltar entre os 60 do país, e eu quero voltar para B, inclusive, porque eu tenho muita saudade daquela figurinha Bom Dia, que era B de Brasil e D de Pelotas. Saudade eterna. Então a gente tem que voltar, cara, tem que voltar. Cara, é uma sacanagem a gente tá vendo a Série C ali, cara, e tá o Altos, e tá não sei o que, e o Brasil não tá, cara, Não, São José, cara. São José, e ganhando, né? Ganhou ontem. Quem é o São José na fila do pão, né, cara?
Porra. Eu já fiquei abalado aqui, né, cara? Teve uma época aí que a gente era a terceira força do estado. A gente tava ali sozinho na Série B, o resto tudo se ferrando nas divisões inferiores. Né, que nessas épocas eu tava falando, a CBF cria a Série E, CBF cria a Série E, pelo amor de Deus. Vamos investir no futebol nacional. Agora não, agora eu quero que segure. Quero que segure a ideia. Mas enfim, meu amigo, acho que foi um bom episódio. Não fomos tão Foi um bom pessimistas. episódio, cara. Foi um bom episódio. E em breve, cara, eu tô prometendo isso a horas, é que não pode ser feito de qualquer jeito, né, cara? Mas eu quero muito que a gente entreviste o Rogério Zimmermann. E aí, ele aceitando o convite, a gente vai pagar uma ferramenta para ver o rostinho dele ao vivo, né? Vamos trocar olhares, né? Todo mundo olhando pro Rogério, Rogério olhando para nós. Vamos começar a entrevista batendo palma, gritando Rogério eu, Rogério eu. E vai ser demais. Fazer uma estátua, a gente vai fazer uma estátua pra ele. ChavaCast vai pagar uma estátua pro Rogério. E é isso aí, cara. E aí te faz uma estátua para ele também, isso aí. Uma de gesso. E vamos conversar com ele sobre os anos maravilhosos que a gente viveu aí, né? A gente já fez a primeira entrevista até 2006, a gente tem que voltar até 2012 e falar do momento atual também, né? E dele ser, como eu disse já anteriormente aqui em outros episódios, um dos nomes mais marcantes da história do Brasil. A gente vai morrer e o Rogério vai ser lembrado e relembrado muitas vezes ainda, então é muito legal viver esse momento. Então, se o irmão do Rogério estiver nos ouvindo, um grande abraço, né? Um forte abraço. Avise o seu irmão que vamos mandar um SMS em breve, convidando para um ChavaCast. Mas eu gostaria muito, cara, que fosse uma semana de vitória. O Brasil ganhou o jogo, aí te manda. Porque, cara, eu vou contar aqui no finalzinho um bastidor que talvez seja parecido com vários. Quando o Brasil perdia, eu já sabia que não era um bom momento para conversar com meu pai sobre presentes, pedidos especiais, né? Não era uma boa semana. Tinha que esperar o Brasil ganhar, né? E minutos após, 24 horas no máximo após, fala, ô pai, lembra da escolinha do Brasil? Ô pai, pô, essa camisa do Brasil tá tão bonita, né? Pô, que legal essa camisa. Então a gente tem que aproveitar o bom momento aí, né? Não, eu já ia comentar, conhecendo o Pedro, certamente ele ia querer pedir uma camiseta do Brasil pro pai dele, e aí tinha que esperar o Brasil ganhar pra poder pedir. Não é mole, cara, não é mole. Então fica aí a dica, né? Vamos esperar o Brasil ganhar pra falar com o Rogério, né? Pra gente aproveitar o bom momento, né? Porque senão o Rogério daqui a pouco vai dizer pra nós que hoje em dia qualquer um faz um blog, faz um podcast e tá falando de futebol. Brincadeiras à parte, é isso. Valeu, André. Valeu, cara. Valeu. Sempre um prazer inenarrável. Inenarrável, né, cara? Então é isso, gurizada. Muito obrigado pela audiência de todo mundo aí que nos acompanhou. Apostem no Brasil na KTO. Se quiser apostar contra o Brasil, à vontade. Eu desejo que você perca todo o dinheiro. Mas, enfim, né? Fica a dica. E relembrando mais uma vez, nesta quarta-feira, a partir das 7 horas, no Salão de Honra da Baixada, ou pelos canais oficiais do Brasil, Rádio TV Chavante, a palestra 13 de maio, a luta negra pela cidadania, com a professora doutora Cláudia Daiane Garcia Mollet, que tem um currículo invejável, né? Tem gente que tem estrutura invejável aí, né? Fake news. Claro. Mas este currículo aqui, cara, eu boto meu currículo do lado dela, parece que eu só fiz o pré, assim, sabe? Eu achava que você era maior. Nas fotos parecia maior. Nas fotos parecia maior. No LinkedIn parecia maior, meu amigo. Mas é isso. Então, compareçam, prestigiem e rumo a Tóquio. Valeu, André. Falou. Valeu. Falou.